Hoje eu queria apresentar para vocês um artigo chamado Monotrampismo e Movimento para a Paz no Pensamento de Viktor Frankl. Esse artigo é escrito por Aquino, Cruz e Gomes, está publicado na revista Interações da PUC de Belo Horizonte, uma revista de Ciências das Religiões. Os autores tiveram o objetivo de apontar as possibilidades de construção de uma cultura de paz a partir do conceito de monotrampismo, segundo a logoterapia e análise existencial. Assim, foi constituído como escopo do trabalho unir dois conceitos fundamentais na obra de Viktor Frankl, o monotrampismo e a cultura de paz. Sobre a cultura de paz também, Frankl coincide com o pensador e cientista Einstein, que diz: nossa humana civilização descobre o novo sentido da palavra paz, significa sobrevivência. Assim também para Frankl, da mesma forma que Einstein, paz significa sobrevivência. Frankl converte sua teoria para a compreensão da sociedade, para a compreensão de uma cultura onde se possa ser uma cultura possível como uma cultura de paz para a própria sobrevivência da humanidade, ou como uma condição necessária para a sobrevivência da humanidade. Essa é uma preocupação antiga, uma preocupação hebraica. Temos aqui a regra de ouro, né, e outros pensamentos acerca da paz que foram constituídos ao longo da história da humanidade. O artigo, então, se propõe a responder três perguntas fundamentais. A paz poderia ser considerada um dever ser e a guerra um não dever ser? Como tornar real a possibilidade de paz? Ou seja, quais são os caminhos, né, que Frankl aponta para encontrar ou para concretizar a paz? E, por fim, o provérbio romano que diz: se quer paz, prepara-se para a guerra, seria de fato, né, uma condição para chegar, né, à própria paz. A guerra seria uma condição para chegar à paz. Né? Então, essas inquietações que nortearam o pensamento desses autores sobre esse artigo. Né? A partir, claro, da fonte principal, que é Viktor Frankl. Frankl, então, foi um prisioneiro em campos de concentração, passou pelo gueto de Terezin, assim como outros campos de trabalho, passou também por Auschwitz, que era um campo da morte, digamos assim, e sobreviveu a essa condição, a esse porão da humanidade, né? E no dia 27 de abril foi liberto, de 1945. Bom, continuou construindo sua teoria e foi indicado em 1984 pela PUC de Porto Alegre, houve uma indicação para o Prêmio Nobel da Paz. Bom, se ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, logo ele tem algo a dizer sobre a cultura de paz. Os autores então se concentraram nessa perspectiva de encontrar nos seus manuscritos, né, onde Frankl abordou essa perspectiva sobre a cultura de paz. Bom, primeiro encontramos as palavras de Zachausa em seu discurso na PUC do Rio Grande do Sul. E ela diz: para que a promessa de paz não seja mentira, é preciso construir a paz, cultivar a paz, amar a paz. E nós todos que aqui e agora, adeptos da logoterapia, estamos reunidos para afirmar que ela é uma promessa verdadeira de paz. Estamos reunidos para falar da dignidade da pessoa humana declarada pela logoterapia. E estamos falando em nome do autor Viktor Frankl, que em sua vida sofreu martírio nos campos de concentração nazistas, mantendo sua dignidade e ensinando ao mundo uma das mais belas lições sobre a força de resistência do espírito humano.
Então é a partir dessa força de resistência do espírito humano que o ser humano pode dar uma grande guinada para a cultura de paz. E o que é então essa dimensão humana, essa dimensão do espírito humano? Frankl a define como a dimensão noológica, ou a dimensão dos fenômenos especificamente humanos, tais como a busca de sentido, a vontade de humor, a consciência, a liberdade da vontade, a atração pelos valores éticos, estéticos, valores religiosos, o amor, dentre outros aspectos que nos distingue dos animais. Então, a partir dessa dimensão, da ampliação dessa dimensão, que o ser humano então pode alcançar a paz, pode então estabelecer essa relação com o mundo, né, numa relação amigável, uma relação que construtiva para essa morada comum. A Unesco já dizia também que, uma vez que as guerras começam na mente dos homens, é na mente dos homens que as defesas da paz devem ser construídas. Então, Frankl também, de alguma forma, pensa algo similar. É necessário transformar o ser humano para que esse ser humano possa transformar a própria sociedade. Bom, Frankl faz um alerta também. O mundo está numa situação ruim. Não é diferente da época de Frankl, né, no nosso momento atual. Porém, tudo vai piorar ainda mais se cada um de nós não fizer o melhor que se pode. Portanto, fiquem alerta. Alerta em duplo sentido. Desde Auschwitz nós sabemos do que o ser humano é capaz. E desde Hiroshima nós também sabemos o que está em jogo. Bom, os caminhos que a logoterapia pode apontar, né, para a construção da cultura de paz, né, podemos elencar. Ter uma tarefa comum, desenvolver habilidades para a própria comunidade, descobrir o seu talento e doar o seu talento para a comunidade como um ato de autotranscendência, cultivar virtudes para promover a paz, tais como perdão e tolerância, separar o objeto de ódio da pessoa em si, ou seja, você pode odiar o objeto do ódio que aquela pessoa interiorizou, mas também pode, ao mesmo tempo, amar aquela pessoa e ajudá-la a superar também, possivelmente, né, esse objeto de ódio que foi interiorizado. É possível, por meio então da tolerância, do perdão e da responsabilidade coletiva, romper com um círculo reforçador da cultura de guerra. Bom, Frankl compreende também que não deveríamos nós, no campo da pesquisa da paz, colocar a questão se também para uma humanidade a única chance estaria, enfim, na realização de uma tarefa comum a todos, ou seja, um sentido único para a humanidade. Frankl faz a pergunta como um bom psicoterapeuta, mas não dá a resposta. Em algum momento ele sugere também, será que não seria a cultura de paz, a perseguição pela paz, essa tarefa, a tarefa comum para todos nós? De alguma forma, Frankl não vê liberdade sem responsabilidade. São duas facetas ou duas faces da mesma moeda. Posto que sem liberdade ou sem responsabilidade, a liberdade torna-se arbitrariedade. Né? Bom, Frankl então desenvolve esse conceito de monotrampismo a partir da ideia do monoteísmo. Assim como a humanidade alcançou a perspectiva de um único Deus, no monoteísmo, também não seria o momento de alcançar a perspectiva de uma única humanidade, um único gênero humano. Dessa forma, as diferentes cores de pele desapareceriam, né? A partir da perspectiva de uma única humanidade. Uma unidade que ultrapassa todas as diversidades, quer de cor, pele, partido político, religiões, etc. Frankl retira também essa ideia a partir de outros pensadores, né, como Halleris, que dizia: todos os homens formam juntos uma unidade. E também Mounier, que dizia: a unidade de um mundo de pessoas só se pode obter na diversidade de vocações e na autenticidade de adesões. Bom, para Viktor Frankl, o sentido da individualidade só atinge plenamente na própria comunidade. A comunidade corresponde à multiplicidade cultural, por um lado, e o ser humano se complementa apenas na sua própria comunidade.
Ou seja, Frankl faz uma compreensão dessa relação do homem e o mundo. Há uma unidade nessa relação. E o ser humano precisa transcender para o mundo, ou seja, para a sua própria comunidade. Nesse sentido, ele oferece uma analogia com o mosaico. Ele diz: cada um dos fragmentos do mosaico, cada pedra, é na forma e na cor algo incompleto e ao mesmo tempo imperfeito. Ou seja, cada ser humano é incompleto e imperfeito. E só se complementa a partir da sua própria comunidade. Só no todo e para o todo significa cada uma das pedrinhas alguma coisa. Se cada pedra, a modo de miniatura, digamos, contivesse já o todo, então poderia ser substituída por qualquer outra peça. Para Frankl, cada ser humano é único e é irrepetível, apesar de imperfeito e incompleto. Ou seja, ele se complementa na própria comunidade, na própria totalidade da comunidade. Né? Nesse sentido, todo ser humano tem seu valor, tem sua dignidade, tem sua importância, posto que cada ser humano também é um acontecimento único no universo. Na massa, por sua vez, né, o homem é absorvido, perde sua identidade, sua personalidade, perde, sobretudo, a responsabilidade. Mas esta tendência para fugir da responsabilidade é o motivo de todos os coletivismos. Então, Frankl analisa o indivíduo e a sociedade, essa relação do indivíduo e a sociedade. Não massifica o ser humano, né? E nem, por sua vez, reduz o ser humano a um certo coletivismo. É possível, então, educar para a paz a partir dessa perspectiva de uma humanidade única, né? Então, os autores também fazem essa reflexão, como a educação também teria essa responsabilidade, né, de educar para a paz a partir dessa consciência, né, que somos unidade apesar da multiplicidade cultural. Né? Então, a paz requer a descoberta de sentidos ou valores hierarquicamente mais elevados na comunidade humana, que brilhem na consciência a tal ponto que ofusquem as diferenças e rivalidades entre grupos e pessoas. Né? Então, para tanto, é uma condição necessária ampliar a percepção do campo de liberdade e de escolhas e ajudar a refinar a própria consciência para que essa consciência possa apontar para o que tem mais sentido, né, para a comunidade e também para o indivíduo. Para Frankl, então, os valores não podem ser ensinados, os valores devem ser vivenciados. Ao vivenciar os valores, o ser humano se transforma um modelo também para a sua própria comunidade. E o modelo sempre tem mais força do que as palavras. Então, educar não só pelo que se diz, mas educar, sobretudo, pelo que se vive. Por fim, as considerações finais do artigo, os autores consideram que é necessário que educadores e educandos assumam um compromisso com uma tarefa comum, mais nobre, que perpassa pelo bem da própria comunidade humana, para construir, por consequência, uma cultura de paz. E, para concluir, os autores compreenderam que a via de paz, para Viktor Frankl, deveria ser o engajamento em uma causa comum em favor do planeta Terra, essa casa comum, capaz de unir as pessoas e lhes proporcionar sentido e propósitos para a humanidade como um todo, tendo como consequência adicional a própria sobrevivência da humanidade. Então, essas são as considerações, né, desse artigo e considero assim muito pertinente para os dias atuais, e quem desejar poderia ler esse artigo em sua integralidade na revista Interações, da PUC de Minas Gerais.